Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hits Rituais. Me chamo Rodrigo Menezes, mestre maçom, filiado ao Grande Oriente do Paraná, e hoje vamos falar sobre a relação entre os protestantes, batistas e a maçonaria no Brasil. A princípio eu gostaria de agradecer ao irmão Clóvis Gregório pelo desenvolvimento da pauta para esse vídeo. O Clóvis é entrevistado no nosso vídeo piloto, que você pode acompanhar pelo link aqui, e também é mantenedor do site Maçonaria Tupiniquim. Tem muitos textos legais, principalmente sobre a história nacional da ordem, e o link vocês podem pegar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo. Para quem está assistindo pelo YouTube, entra no link do site do Hits Rituais, que lá vai estar a descrição do link. Hoje nós vamos falar sobre a história do protestantismo e da Igreja Batista no Brasil. Qual a relação desses movimentos religiosos em sua chegada por aqui e onde a maçonaria se relaciona. No final das contas, nós somos os culpados, ou melhor, os facilitadores dessa chegada, coisa que muita gente não sabe. Para não ficar só na história, eu vou colocar algumas imagens no vídeo para vocês acompanharem o raciocínio, visto que nós iremos falar, vamos fazer um acompanhamento das datas e dos fatos que marcaram esse período no Brasil. Um dos pontos iniciais, o primeiro, e é segundo o historiador Martin Dreher, um pastor luterano, professor e historiador nacional, aconteceu em 1863, quando, influenciado por maçons, foi realizada a aprovação da legalização do matrimônio não católico, quer dizer, o início da separação Estado-Igreja. Esse texto se encontra no próprio site da Igreja Metodista. Tá? Vocês vão ver o link aqui embaixo e está a imagem aqui do lado de vocês do decreto número 3069, de 17 de abril de 1863. Para quem não conseguiu acompanhar, nesse período do segundo reinado da monarquia constitucional parlamentarista, regida no nosso país, isto é, anterior à proclamação da República, o governo nacional não constava com registro de casamento. Esse controle era exercido somente pela Igreja Católica. A partir do documento ao lado, o governo nacional passa a controlar o registro de casamento de seus cidadãos, dando margem para que outras religiões se instalem de forma integrada ao governo, como já ocorria com a Igreja Católica. O segundo ponto importante foi a fundação do jornal Imprensa Evangélica, em 1864, pelo pioneiro presbiteriano Ashbel Graham Simonton. No mesmo link, comentado anteriormente, informa que a maçonaria viabilizou a criação da imprensa evangélica, mas em um artigo chamado Os Jornais Evangélicos e a Formação da Mentalidade Protestante no Brasil, de Armando Araújo Silvestre, mostra que Simonton fundou o jornal. Vocês têm a imagem aqui do lado. Sobre esse assunto, eu vou ler a tradução do Handbook of Freemasonry, ou Livro de Mão da Maçonaria, do Johannes Augustin Maria Snoeck, mais conhecido entre nós como Johann Snoeck. Abre aspas, o Brasil nos dá outro exemplo. O crescimento do presbiterianismo e protestantismo brasileiro foi paralelamente acompanhado pela ideia liberal. Foi no seio das lojas maçônicas que protestantes americanos encontraram pessoas dispostas a ajudarem a fundamentar as congregações presbiterianas e metodistas. O primeiro missionário presbiteriano foi o reverendo Ashbel Graham Simonton, de 1833, faleceu em 1867, que chegou ao Brasil em 1859 e encontrou em São Paulo cerca de 700 protestantes. Ele supervisionou a organização formal da primeira congregação, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, e depois de negociar com uma loja maçônica, os presbiterianos foram convidados a se encontrar em seu auditório. Mais tarde, os maçons também ajudaram a criar igrejas calvinistas. Entre 1873 e 1875, o Brasil encontrou-se dividido por uma profunda crise entre a Igreja Católica Romana e a monarquia. Alguns sacerdotes liberais deixaram a Igreja Católica Romana para se tornarem protestantes. Aqui tem uma capa do livro, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Johann Snoeck, que é um dos grandes pesquisadores, um dos grandes acadêmicos que pesquisam a história maçônica dos dias de hoje. Foge um pouco da ideia da escola autêntica, eles têm um volume maior de informação, então complementando alguns textos que eram ignorados pela escola autêntica, formando uma história mais concisa. A terceira data importante é a Guerra Civil Americana. Entre os anos de 1861 a 1865, a Guerra Civil Americana foi fundamental para a implantação do protestantismo no Brasil, já que muitas famílias sulistas tiveram que fugir dos Estados Unidos com medo de retaliação, e essas famílias, em sua maioria,
eram de pessoas que professavam outra fé que não a católica. Uma das primeiras famílias importantes que chegou nesse conflito foi do coronel Norris, em 1868, e se instalaram na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, onde compraram uma fazenda e assim influenciaram vários outros imigrantes para se estabelecerem na mesma região. Já em 1871, é instalada a primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste. Para mais informações sobre essas datas, esse livro é bem interessante, A Centelha em Restolho Seco. Está aqui a imagem dele, de Bete Antunes de Oliveira, mostra as datas e personalidades importantes do período. Em 1874, é fundada a Washington Lodge, onde pelo menos 5 de seus membros fundaram a primeira igreja batista de Santa Bárbara. Em 1880, é sagrado o primeiro pastor batista brasileiro em Santa Bárbara do Oeste, o Antônio Teixeira Albuquerque, e o melhor, dentro de uma loja maçônica. Essa informação consta no trabalho de Davi Roberto Bandeira da Silva, pesquisador do Programa de Estudo de Administração Brasileira, ABRAS, da Fundação Getúlio Vargas. E aqui nós temos uma foto da Washington Lodge, em Santa Bárbara do Oeste, quadro de obreiros e diretoria do ano de 1887. Essa loja tem participação importante em todas as fundações que nós comentamos aqui em cima. Bom, em 1894, Salomão Luiz Ginsburg funda a loja Auxílio e Virtude e 25 dias depois, uma igreja da primeira igreja batista na mesma cidade. Ginsburg ainda constrói o primeiro templo batista no Brasil. Ele tira do chão o templo, com a ajuda financeira de seus irmãos da maçonaria. Essa informação ela consta na própria bibliografia de Ginsburg, tá? Esse livro aqui do lado, Um Judeu Errante no Brasil. Bom, esses são alguns fatos mais marcantes para a evolução do protestantismo do Brasil. A gente tem muita informação para trazer e muito assunto para trazer, mas para não esticar muito o vídeo, a gente trouxe os itens principais, os itens que deram início a esse relacionamento e essa vertente protestante que veio para trazer uma outra religião num país dominado pela igreja católica romana. Primeiro, a gente precisa diferenciar as igrejas protestantes, que é o que a gente falou hoje aqui, e essa nova onda nacional que surgiu a partir de 1970 e 80, como já mencionamos no próprio vídeo. O site da Igreja Metodista apresenta a história como ela deve ser contada. Mostra que o protestantismo tem início de sua história muito amarrada com a maçonaria em nosso país. Então, esses volumes de ataques de uma ala nova, muitas vezes de líderes religiosos inescrupulosos, só pode vir por falta de informação ou ignorância. Os fatos sempre eliminam as teorias de conspiração. Como nós mostramos aqui, a ordem maçônica trabalha no seu intuito único de tornar o homem livre do fanatismo, de promover o livre-arbítrio e, dentro desse preceito, a liberdade de profissão de fé. E é um item muito importante. Esse é um dos motivos de maçons de renome darem suporte à chegada dessas novas organizações religiosas, muitas vezes arriscando seu nome ou seu sustento. As vertentes maçônicas sempre reafirmaram um de seus preceitos de que a maçonaria não é religião, mas o maçom deve ser um homem de fé. Então, religião e maçonaria sempre caminharam juntos, por caminhos próprios, e muitas vezes se cruzando e voltando aos seus rumos. Hoje nós ficamos por aqui. Eu gosto sempre de frisar que, além dos fatos, as opiniões colocadas aqui são dos seus autores e não refletem o entendimento do grupo como um todo. E se você curtiu o vídeo, aperta no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima. Um grande abraço e nos vemos em breve.